Imagine viver em uma vila tão pacata que o maior problema do dia costuma ser a colheita ou o conserto de um telhado. Agora imagine que, do nada, você começa a ver seus vizinhos, familiares e até mesmo seus filhos, simplesmente adormecendo, em pé, sentados, caminhando, trabalhando, sem motivo, sem controle. E o pior, eles dormem por dias. Esse não é o roteiro de um filme de ficção científica. Aconteceu de verdade. E o nome desse lugar? Kalachi. Kalachi é uma pequena vila localizada no norte do Cazaquistão, próxima à fronteira com a Rússia. Em 2013, seus cerca de 600 habitantes viviam uma vida simples, quase rural, cercada por estepes e silêncio. Mas em março daquele ano, algo começou a mudar, e não seria apenas passageiro. Foi uma criança a primeira vítima. Um menino de 9 anos caiu no sono durante a aula. E não foi um cochilo comum. Ele permaneceu inconsciente por 2 dias inteiros. Quando acordou, estava desorientado, com dor de cabeça, e não se lembrava de nada. Logo, outros casos começaram a surgir. Uma mulher desmaiou enquanto lavava roupa. Um idoso dormiu em cima de sua bicicleta. Uma professora caiu no sono no meio de uma explicação. Grupos inteiros passaram a ser afetados. Em pouco tempo, quase todos em Kalachi tinham um conhecido, ou eram eles próprios, que haviam sofrido o mesmo destino. Ao acordar, os relatos eram estranhos. Alucinações com insetos, distorções no tempo e espaço, paralisia temporária, perda de memória e até episódios de comportamento agressivo. Algumas pessoas acordavam com uma fome absurda, outras sem conseguir se mover. Em certos casos, os pacientes ficaram dormindo por até 6 dias. Médicos ficaram perplexos. O governo cazaque ficou em alerta. E a mídia local passou a chamar Kalachi de a Vila Adormecida. Essa sensação coletiva de sono incontrolável, de vidas que escorrem para um torpor sem fim, lembra um arco famoso dos quadrinhos de Sandman, escritos por Neil Gaiman. Para quem não conhece, Sandman conta a história de Morpheus, o Senhor dos Sonhos, que é capturado por um ritual ocultista e mantido preso por décadas. Com a ausência dele, o mundo começa a sofrer consequências inesperadas. Pessoas adormecem sem acordar, vítimas da chamada doença do sono. Outras simplesmente param de sonhar, perdem a criatividade, a vontade de viver, a essência. É como se algo fundamental na ordem natural tivesse sido violado. E foi isso que muitos sentiram em Kalachi. A ideia de que os sonhos estavam fora do lugar, que algo invisível tinha roubado a vigília das pessoas, deixando-as presas num limbo silencioso, entre o sono e a morte. Entre 2013 e 2015, mais de 140 casos foram oficialmente registrados, embora moradores afirmem que o número real era muito maior. Algumas pessoas foram afetadas até 8 vezes. Havia medo, histeria coletiva e, o mais perigoso, desinformação. Muitos pensaram se tratar de uma nova doença, talvez contagiosa. Outros achavam que era uma maldição, castigo divino ou até testes secretos do governo. Mas por trás de todo esse mistério havia uma suspeita persistente: a antiga mina de urânio de Krasnogorsk. A mina ficava a poucos quilômetros de Kalachi e tinha sido explorada pelos soviéticos durante a Guerra Fria. Após a queda da URSS, foi abandonada, deixada às traças, com seus túneis fechados e toneladas de resíduos radioativos esquecidos no subsolo. Quando os sintomas começaram a surgir na vila, muitos apontaram o dedo para essa mina como a origem do problema. As autoridades não ignoraram a possibilidade. Uma força-tarefa foi montada. Amostras de solo, água, ar e até do cérebro dos pacientes foram coletadas. Foram realizados mais de 20.000 testes laboratoriais. O local foi isolado. Satélites monitoraram a região. Técnicos verificaram níveis de radiação, gases, bactérias, pressão atmosférica, tudo. Mas por muito tempo, a resposta era sempre a mesma: nada fora do comum. Com o pânico crescendo e a confiança nas autoridades caindo, o governo cazaque decidiu agir. Em 2014, começaram os planos de evacuação da vila. Algumas famílias aceitaram.
Outras se recusaram a sair, dizendo que era tudo exagero da mídia. Mas, finalmente, após anos de investigações e pressão internacional, veio a resposta definitiva. A vila estava sendo lentamente intoxicada por monóxido de carbono. A origem? A própria mina abandonada. Os túneis subterrâneos da mina de urânio, fechados e sem ventilação adequada, estavam liberando gases tóxicos, entre eles o monóxido de carbono e hidrocarbonetos leves. Esses gases, inodoros e invisíveis, se infiltravam lentamente nas casas, especialmente nas noites frias, quando os moradores mantinham portas e janelas fechadas. Como Kalashi está localizada em uma depressão geográfica, o ar contaminado ficava preso na região por mais tempo, criando bolsões de gás que, sem aviso, atacavam o sistema nervoso das pessoas e as faziam cair no sono profundo, quase como um coma. Com a revelação, medidas emergenciais foram tomadas. A mina foi lacrada definitivamente, sistemas de ventilação foram instalados e a maioria dos moradores foi realocada para regiões seguras. O número de casos caiu drasticamente e a maldição do sono pareceu ter chegado ao fim. Mas mesmo com a explicação científica, o mistério permanece para muitos. Como o gás pode afetar algumas pessoas tantas vezes, mas outras nunca? Por que os exames não detectaram níveis elevados de intoxicação em todas as vítimas? E por que, até hoje, alguns moradores relatam sensações estranhas ao voltar para a vila, mesmo por poucas horas? Kalashi talvez tenha se silenciado, mas permanece como um lembrete de que o desconhecido pode surgir onde menos se espera. De que existem forças, naturais ou criadas pelo homem, que podem desafiar até a ciência mais avançada, e que às vezes o perigo não grita, ele sussurra, devagar, até que tudo escurece. Se esse caso te intrigou, curta o vídeo, compartilhe com alguém curioso e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes como essa.